Boa noite, shalom, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos, amém? Finalmente, né, irmãos, depois de 2 domingos aí sem poder estar ministrando, com problemas de saúde, né? Essa virose que está dando, quem já teve sabe a luta que passa, né? Mas estamos aqui retomando, né, trazendo a palavra do Senhor. Queridos irmãos, eu poderia falar hoje a continuação da parte 2 sobre a verdadeira comunhão, mas eu sinto que esse assunto nós poderíamos falar sobre ele em outra oportunidade mais à frente. O assunto que Deus mais me direcionou e falou assim de forma clara durante a noite foi o tema o tesouro escondido, que ele é bem pequeno, é uma das parábolas mais pequenas que Jesus já contou. Está lá em Mateus capítulo 13, versículo 44. Mas apesar de pequena, essa palavra, irmãos, ela é impactante na nossa vida. Eu estou até agora vislumbrado como é que eu consegui, eu não, né, irmãos? Toda a honra e toda a glória a Deus, tirar tanto assunto de um versículo tão pequeno. Encontrei tanta coisa aqui nessa passagem, irmãos, que convido a vocês um pouco de paciência, porque a gente está com quase 15 minutos aí, já entrado na pregação, que era para ter começado 7 horas. Peço paciência aos irmãos para a gente poder entregar o recado de Deus, não picotado, mas inteiro, né? Porque essa parte, irmãos, é o alimento espiritual da nossa alma. Não que louvar não seja, não que estar no culto não seja, não que a leitura devocional não seja, não que a oração pelos enfermos não seja importante, mas a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, e a gente precisa ficar atento à palavra, amém? Então peço aos irmãos aí o desconto aí dos 10, 12 minutos que estão passando aí do horário, tá bom? Vamos ler a passagem, né, irmãos? Versículo 44 de Mateus 13 diz o seguinte: o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Glória a Deus, irmãos. Prestou atenção aí, irmãos, na maravilha. Eu gostaria de citar também um ator muito conhecido. Ele fez o filme O Máscara 1, 2 e 3. Ele fez o filme Todo Poderoso. Ele foi uma pessoa que teve uma experiência com Deus devido a uma crise de depressão muito grande que ele sofreu. E antes dessas coisas ele teve muito sucesso na vida. Ele se tornou um homem muito rico, se tornou um homem bem sucedido na vida. Algo que muitos, até mesmo entre nós, ficamos assim: poxa, eu queria chegar onde esse cara chegou. Mas, devido a tudo o que ele passou, ele deixou uma frase muito interessante. O nome dele é Tim Keller. Ele diz, abre aspas: eu acho que todo mundo deveria ficar rico, famoso e fazer tudo o que sempre sonhou, para que possa ver que essa não é a resposta. Fecha aspas. Já pensou, meu irmão? Porque uma coisa é eu falar isso, uma coisa é o Douglas falar isso, o Jonas, porque a gente não é rico, mas ele é rico, muito rico. E ele deixou essa frase. Vou repetir: eu acho que todo mundo deveria ficar rico, famoso e fazer tudo o que sempre sonhou, para que possa ver que essa não é a resposta. Amém? Nosso tema hoje é o tesouro escondido. É óbvio que o tema seria esse. E eu queria levantar algumas palavras introdutórias aqui. Você já parou para perguntar por que Jesus compara o reino do céu a um tesouro escondido? Você já parou para pensar sobre isso, a se perguntar?
Hoje eu vou tentar responder essa pergunta, irmãos, e revelar o propósito de Jesus ter feito esse comparativo. Quantas vezes nos vemos buscando algo, nos vemos buscando por algo valioso, algo que traga significado e plenitude para as nossas vidas, e quando encontramos, parece que não era tão significativo assim o quanto pensávamos. Não é verdade, irmão? A gente deseja ter um objeto, deseja conquistar uma pessoa, deseja realizar um sonho, e quando você chega naquilo ali, você tem aquele momento de êxtase, e de repente aquilo tudo vai se exaurindo na palma da sua mão, e você não sabe mais qual o prazer daquilo. Quantas vezes nós já passamos por isso, inclusive esse artista de cinema. Porque somos tão insaciáveis. Por quê, irmãos? Porque estamos sempre insatisfeitos. Quando encontramos aquilo que buscamos, parece que não tinha significado tanto assim o quanto nós pensávamos. Sonhamos em ter coisas, daí essas coisas, quando alcançadas, descobrimos que não eram tanto o quanto sonhávamos. A nossa vida terrena tem tem uma fome inexplicável por algo superior e insondável. É isso que eu posso dar como início de resposta para nós. Somos famintos pelo divino, ou por algo divino, algo sobrenatural, desconhecido, mas não sabemos que somos famintos por isso. Está em nosso inconsciente. Essa fome para coisas, essa fome para com pessoas, essa fome de sentimentos, de prazeres, eles são transferidas para isso. A fome que está no nosso inconsciente por algo sobrenatural, por algo divino, que às vezes nem sabemos que é isso, é transferida por nosso inconsciente para coisas, para pessoas, para sentimentos, para prazeres. Talvez porque não queremos acreditar em Deus. Talvez seja isso. Ou porque somos ignorantes e alienados, ao ponto que nós não conseguimos discernir que o fato real é isso, é a ausência de Deus dentro da nossa alma. Tem algo dentro de nós que denuncia haver algo faltando. Você já percebeu isso? Um vazio na alma humana em que nada na terra encaixa. Você tenta encaixar com filhos, você tenta encaixar com sucesso, você tenta encaixar com riquezas, com prazeres, você tenta encaixar com tudo o que você tem imaginado até hoje, mas essas coisas, elas não preenchem plenamente. E aquele vazio fica lá, um vazio que não conseguimos ocupar por aquilo que tentamos de maneira frustrante colocar naquele buraco, tapar aquele vazio. E assim nossa vida vazia e insaciável é aqui por Jesus Cristo, nessa passagem de Mateus 13:44, ela é confrontada por Jesus com a parábola do tesouro escondido. Que verdadeiramente ele nos aponta esse tesouro, e esse tesouro é o reino do céu. Esse é o tesouro verdadeiro das nossas vidas e que completa a nossa vida,
que preenche de fato a alma vazia do ser humano, que preenche de fato a alma que tem um buraco que somente Deus pode preencher plenamente esse buraco. O tesouro que procuramos não está na terra. Com essa parábola, Jesus nos alerta para isso, que esse tesouro que tanto procuramos não está na terra. Esse tesouro, ele está escondido e ele está no céu. Esse tesouro, irmãos, quando a gente analisa a parábola, quando a gente vê todo o contexto da Bíblia inteira, nós sabemos, obviamente, que esse tesouro é Deus. Esse tesouro escondido é Deus, o Criador de tudo, aquele que é o Senhor do universo, é Ele que é o autor da nossa existência, e nós como criaturas temos necessidade dEle, inconscientemente não sabemos como agir e preenchemos por outras coisas. E também esse tesouro é Deus e tudo que envolve Deus, como é relatado aqui na parábola. O campo se torna valorizado por causa do tesouro que está lá naquele campo. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim, com certeza. Então, o primeiro ponto que eu tenho para compartilhar com os irmãos, baseado nesse texto: o tesouro está escondido. Esse é o primeiro fato. O tesouro está escondido. Jesus começa falando que o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido. Ele não está visível, ele não é fácil de se ver, ele não é fácil de achar. Esse tesouro não está assim, você vem andando na rua, puf, tropeça, opa, eita meu irmão, tesouro. Não, ele está escondido. E nós sabemos quem é o tesouro. Amém? Jesus começa falando sobre isso, que é o tesouro escondido, onde o céu, a frase, o termo o céu, está por extensão associado a Deus. Vocês entendem isso, irmão? A palavra céu, ela está aqui por extensão, ou seja, quando ele fala céu, está falando da presença de Deus. Quando ele está falando de céu, ele está falando do próprio Deus. Amém? Como o altar muitas vezes é usado no Velho Testamento, no Novo Testamento, o altar, ou seja, o altar ele está também como uma extensão da presença de Deus. E aqui da mesma forma, o céu, o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido, ou seja, o reino de Deus, a presença de Deus. E reino também está por extensão associado ao seu domínio, como a gente usa na gíria aqui no Ceará, em outros lugares do estado do Brasil, como aqui a área de Deus, a área de Deus, o espaço de Deus, o ambiente de Deus, o habitat de Deus está escondido. Amém? Por que, pastor? Uma pergunta que não podemos deixar de fazer: por que está escondido? E também, por que não é visível para nós esse tesouro? Eu vou responder aos irmãos. Primeiro, os nossos olhos estão apenas nas coisas terrenas. Quando os nossos olhos ficam apenas focados nas coisas daqui, irmãos, fica mais difícil você perceber Deus. Estão entendendo, irmãos?
quanto mais nos focamos nas coisas terrenas, mais nos distanciamos das coisas celestiais e principalmente de Deus. Em Mateus 6, 19 ao 21, se você voltar algumas páginas para trás, da onde a gente leu, Jesus vai dizer o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam, mas juntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem e nem roubam. Porque onde estiver teu tesouro, aí estará também teu coração. Nosso grande problema, irmãos, é que nosso coração não está em Deus. Nosso coração está em ter uma faculdade, o nosso coração está em ter muitos amigos, o nosso coração está em ter muitas conquistas, o nosso coração está em ter muito sucesso, o nosso coração muitas vezes está em realizar os nossos sonhos. E quando procuramos Deus, é para responder e atender aos nossos pedidos. Então essa é uma resposta. Porque Deus não é visível, porque o tesouro está escondido, porque nós o encobrimos com as nossas preocupações terrenas. Amém? Segundo, porque nossa natureza humana nos impede de ver plenamente Deus. Nossa natureza humana limitada, pecaminosa, egoísta, com todas essas questões, essas mazelas, nos impedem de vê-lo, de contemplar. Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Observem que o contexto, ele está falando no versículo 6, ele vai dizer: estamos sempre confiantes, sabendo que enquanto presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Percebeu aí, irmão? Você que está online, enquanto eu estou presente no corpo, eu estou ausente do Senhor. O nosso corpo é uma barreira, porque nós precisamos viver pela fé e não pelo que vemos, porque o nosso corpo é uma barreira de se ver Deus. A nossa natureza limitada, corruptível, não adaptada à glória e à presença de Deus, principalmente depois da queda, ele não tem condições de ver Deus. E aí Paulo vai dizer no versículo 7 que vivemos pela fé, não pelo que vemos. Ele, em outras palavras, está dizendo aqui: olha, no corpo estamos ausentes de Deus, e por isso precisamos de fé para vê-lo. Precisamos de fé para percebê-lo. Precisamos de fé para sentir a sua presença. Precisamos de fé para confiar que Ele está aqui nesta noite no nosso meio. Não precisamos de vista, porque a vista é algo que está associado à córnea, e a córnea é um membro do corpo humano e não do espírito, da alma humana. Então, enquanto estivermos no corpo, como Paulo diz no verso 6, estamos ausentes do Senhor. Então, por isso que também o tesouro é escondido. Por isso que também o tesouro, que é Deus, não pode ser visto, porque o nosso corpo é um impedimento. Mas, pela fé, temos uma liberdade de poder percebê-lo e sentir que Ele está ao nosso lado. Glória a Deus, irmãos.
Em 1 Coríntios 13, versículo 12, Paulo vai dizer, até o diácono André já pregou em cima dessa passagem, e eu vou só citar um versículozinho aqui dessa mensagem, que diz o seguinte: porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Os habitantes de Coríntios eram os grandes fabricantes de espelho. Agora, quando você imagina espelho aqui nesse texto, não, tome cuidado, que não é o espelho que você tem na sua casa. Ele está 10 vezes mais à frente desses espelhos que eles fabricavam. O nosso é de vidro, é perfeito, né? Mostra, dependendo da qualidade do vidro, você vê detalhes do seu rosto, da sua pele, né? Aquele tempo, irmãos, era metal polido. Imagine, metal polido, irmão. Por mais que o camarada esfregasse aquele metal, ele não viria como nós nos vemos hoje no nosso espelho moderno. Mas mesmo assim, Corinto era uma cidade muito conhecida por fabricar espelhos, mas ele era sempre nessa qualidade. Por isso o motivo de Paulo fazer esse comparativo, porque os irmãos de Corinto sabiam do que Paulo estava falando. O termo espelho de Paulo ali na mente deles, ao receber a carta, é aquele metal ali, dependendo da qualidade dele. Oh, meu irmão, não dá para ver quase nada. A dificuldade medonha para as mulheres poder enxergar as suas belezas, fazer aquele trato que hoje fazem. Naquele tempo, irmão, tinha que confiar na palavra dos outros. Ou como você está bonita, ou como você está linda. Tinha que depender da palavra, do testemunho dos outros. Porque nem na lâmina da água do rio dava para se ver plenamente quem éramos, nas nossas feições, no nosso rosto. Não tinha selfie, não tinha fotografia, não tinha nada, irmão. Apenas esculturas que eram feitas, né, tentando ali aproximar com a sua imagem e a sua semelhança. Então Paulo pega essa dificuldade daquela época para dizer a dificuldade que ele tinha e que hoje também nós temos, de conhecer plenamente esse tesouro que está escondido, de podermos compreender e ver esse tesouro que está muitas vezes como um enigma embaçado diante de nós. Por isso conhecemos em parte, mas um dia conheceremos plenamente, tal qual nós somos conhecidos. Por que esse tesouro escondido? Porque não podemos ver esse tesouro que é Deus, porque também nós não procuramos. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 29, versículo de número 13, o profeta de Deus vai dizer o seguinte: vós me buscareis e me encontrareis. Quando? Ah, meu amigo, quando me buscardes de todo o coração. Então não é a questão de você arregalar os olhos. Pastor, eu vou arregalar bem os olhos aqui no culto para ver se eu vejo Jesus. Não vai ver. É a questão de escancarar o teu coração, rasgar o teu coração, buscar de todo o teu coração, orar até você dizer: hoje eu senti a presença de Deus. Mas nós vivemos num mundo totalmente imediatista. Vivemos num mundo que apertamos o botão, o portão da garagem abre. Apertamos o botão, a TV abre. Se o seu controle remoto tem problema, você baixa o aplicativo do controle e no seu celular você liga a sua televisão e muda de canal, e aumenta volume e baixa volume.
Se as suas luzes de sua casa tiver um aparelhozinho do Google instalado, você diz: Google, acenda a luz, ele vai acender. Quem já fez o teste, irmão? Eu já fiz lá em casa, só que eu não tenho os aparelhos. Aí ele diz assim para mim: não tem adaptador em suas lâmpadas. Mas se tivesse, ele faria. Eu digo: ok, Google. Ele diz: ok, acenda as luzes. Aí ele vai dizer: não tem adaptador em suas lâmpadas. Mas se tiver, acenderia. Estamos numa época totalmente diferente daquilo que o profeta de Deus está dizendo. Isso é um desafio, porque ele está dizendo que a gente precisa buscar com muito esforço, de todo o nosso coração, e a gente vive um mundo de facilidades. Então, meu irmão, a gente precisa dar uma voltada lá para o tempo do profeta Jeremias e buscar Deus dentro daquela perspectiva dele, porque senão a gente vai ficar rapidamente frustrados. Essa é a palavra certa, porque o imediatismo não combina com o agir de Deus. Por quê, pastor? Porque Deus não tem pressa. E também porque Deus não tem atraso. Atraso, pressa e pontualidade é uma coisa para nós que estamos dentro do tempo. Deus está fora do tempo. Ele era e há de vir. Ele é o Todo-Poderoso, meu irmão. Ele é já. Ele é já. Então, como que a gente pode fazer? Vamos colocar Deus dentro da nossa caixinha? Não, você é que tem que se adaptar a Deus. Eu tenho que me adaptar a Deus, e não pegar Deus e adaptá-lo à minha vida. No Salmo de número 34, versículo 18, vai dizer: o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado, e Ele salva os de espírito arrependido. Quer achar o tesouro escondido, irmão? Você que está online, quer achar o tesouro escondido, irmão? O caminho é você ter um coração quebrantado. O caminho é você ter um espírito arrependido, porque Deus está perto dessas pessoas. Outra resposta: porque o tesouro está escondido e porque não vemos esse tesouro, porque não vemos Deus, porque Deus colocou essa situação, essa condição para destacar os que querem dos que não querem. Entende, irmão? Está escondido, está invisível, para destacar os que querem dos que não querem. É uma grande prova de Deus, é uma grande divisa de Deus, para cá e para cá, né? Jesus vai falar sobre o joio e trigo, vai falar da grande pesca, que vai separar os peixes ruins dos bons, dos bodes das ovelhas. Mas, amados irmãos, aqui, hoje, durante todos os dias, até chegar esse dia do juízo, os bodes das ovelhas já estão sendo separados. Por quê? Porque o tesouro, ele está escondido. Porque o tesouro, ele não é visto. Deus não é visto. E aí já serve para destacar e separar os que querem dos que não querem. Aí eu pergunto você aqui, irmão, presente e online: você está de qual lado? De que lado você está? Dos que querem o tesouro, ou dos que não, está escondido, não vou perder meu tempo procurando? Em último lugar, nesse primeiro tópico, por causa dos nossos pecados. Nós não podemos tirar aqui da reta os nossos pecados, irmãos. Somos pecadores. Isaías 59, versículo de número
2 vai dizer: mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós. Olha aí, o tesouro escondido. Esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve, diz o profeta Isaías. No capítulo 64, mais à frente, versículo de número 7, ele vai dizer: e não há quem invoque o teu nome, que desperte e te detenha, pois escondeste de nós o rosto, e nos consumiste por causa das nossas maldades. Então o pecado, os nossos pecados, também atrapalham a nossa visão plausível, a nossa visão limpa de ver Deus. Segundo tópico, é preciso desprender de valores menores por um valor maior. Amém, irmãos? É preciso se desprender de valores menores pelo valor maior. É o que Jesus nos ensina nessa parábola do tesouro escondido. O homem vendeu tudo o que tinha, correto? Olhem para o texto. O texto inicial: o homem vendeu tudo o que tinha, por causa do tesouro achado. Qual o valor das coisas ou pessoas para nós? Qual o valor delas em relação a Deus? Será que nós não estamos colocando as pessoas ou as coisas ou os sonhos acima de Deus? Ou são considerados por nós os maiores? Porque esse homem, quando ele encontrou o tesouro, ele percebeu que o que ele tinha em dinheiro era menor. Tanto que ele juntou tudo que ele tinha para comprar aquele terreno, para comprar aquele campo. Mas ele só fez isso, observem, ele só fez isso porque ele considerou que aquele achado em valor era maior do que tudo que ele tinha. Então o que é que ele fez? Ele pegou tudo que ele tinha para comprar aquele campo, com muito cuidado, sem o dono saber. Porque se o dono soubesse, ele não venderia para ele. Com muito cuidado, discrição, ele comprou pelo valor que o dono estava oferecendo aquele terreno. Mal sabia que valia milhares de vezes o valor que ele estava oferecendo. Mas aquele homem viu que aquele tesouro era maior. Então depende de como você vê as coisas. Como você vê Deus diante do que você tem, diante da sua família, diante dos seus sonhos, diante dos seus prazeres, diante das suas conquistas, diante da sua agenda. Como você vê Deus? Você vê Deus como maior, como um centro, ou apenas como mais um acessório, mais uma das coisas que você tem como objetivo na sua vida? Então vai depender muito disso. Porém, esse homem que Jesus fala, o reino dos céus chegou até ele, no comparativo, e chegará até mim e até você, se a gente entender que Deus é maior do que tudo o que somos e do que tudo o que sonhamos e do que tudo o que temos. Isso, irmão, será determinante no que você fará quando perceber isso. Será um fator determinante quando você perceber que Deus é o tesouro da tua vida. E se você não perceber, com certeza você nunca trocará
o que você tem por Deus. Você nunca fará essa troca. Nunca. Por isso, em Mateus 10, 37 e 38, vai dizer o seguinte: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, disse Jesus, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Em Mateus 6,24, ele vai dizer: vocês não podem servir a dois senhores. Ou vocês vão amar a riqueza e desprezar a Deus, ou vocês vão amar a Deus e desprezar a riqueza. Não podeis servir a dois senhores. Terceiro tópico: o tesouro achado é a prioridade. Logo, tudo que cerca a prioridade se torna importante. Pegou aí, irmão? Vamos repetir: o tesouro achado é a prioridade. Logo, tudo que o cerca se torna importante. Aquele campo, irmãos, se tornou importante, sim ou não? O que é que tinha naquele campo? Nada. Como todo outro campo, areia. E você tinha que arar aquela terra para poder tirar alguma coisa dali. Feijão, milho, né? E outras coisas dali. Só isso. Como todo outro campo. Não era um campo especial. Agora, mediante ao achado, glória a Deus, mediante ao que foi escolhido, o que estava escondido e o homem achou, meu amigo, aquele campo não era igual aos outros campos. Vocês não estão entendendo, irmãos? Aquele campo se tornou uma prioridade na vida daquele homem. Por causa de quê, irmãos? Por causa de quê, irmão? Tesouro que ele achou lá. Se não tivesse o tesouro, ele venderia tudo o que tinha para comprar aquele campo? Eu acho que não. Ele ia dizer assim: está muito caro, me dê um preço aí para a gente negociar. Ou então nem queria comprar, ou então nem compraria. Ele percebeu, irmãos, que aquele campo se tornou uma prioridade porque tinha tesouro. Ele percebeu que o tesouro achado ali valia mais do que tudo o que ele tinha. Assim, irmãos, trazendo para o campo o objetivo da mensagem de Jesus, o campo espiritual e aplicativo, tudo que envolve o tesouro, tudo que envolve Deus, tem valor para nós. Por exemplo, a igreja. A igreja tem que ter valor para você, irmãos. Porque mas a igreja é só o campo, irmão. Entendeu? A igreja não é o tesouro, mas a igreja tem o tesouro. Paulo diz lá para Timóteo que a igreja de Deus, você tem que saber como se portar nela, porque ela é coluna e baluarte da verdade. Nós somos o povo de Deus. Então, o que faz a igreja ter importância não é a igreja em si, mas é o Deus da igreja. Outro exemplo, aqui ó, a Bíblia. Irmão, se não fosse Deus na Bíblia, a Bíblia seria apenas um livro somado a todos os livros que tem na história da humanidade, em toda a literatura, em tudo o que temos. Se não fosse Jesus, não fosse Deus,
aqui nessas páginas, agindo, operando, curando, salvando, perdoando, criando o mundo no começo de Gênesis e estabelecendo novos céus e nova terra lá no Apocalipse, não tinha significado algum para mim nem para você. A Bíblia só tem significado e importância para nós porque tem um tesouro escondido aqui dentro. É o que faz a Bíblia ser a Bíblia. É o que faz a Bíblia ser o livro dos livros. É porque ela tem Deus em seu conteúdo. Porque ela expressa a voz de Deus. Se não fosse, era um livro, como todo livro que você tem lá na sua casa. Outro exemplo, a oração. Irmãos, a oração só tem sentido porque tem Deus. Se não tivesse Deus do outro lado ouvindo você, qual o sentido de orar, irmãos? Para que orar? O que faz a oração ser rica, o que faz a oração ter importância, é porque ela é feita a Deus, em nome de Jesus Cristo. E por último, o céu. O céu onde todos nós desejamos ir, o céu onde todos nós colocamos em muitas canções da harpa cristã, cantor cristão, canções de escritores gospel. Esse céu tão sonhado que está aí nas poesias de muitas canções, que nós almejamos ir, irmão, ele só tem sentido, ele só tem importância, porque lá está Deus. Tem gente que a gente pergunta: por que tu quer ir para o céu, irmão? Aí o irmão diz assim: porque eu não quero ir para o inferno. Não é triste, né, irmão? A pessoa só tem isso como significado do céu. Por que tu quer ir para o céu, irmão? Porque eu não quero ir para o inferno. Só isso. É isso. É isso que se resume o céu. Aí tem gente que diz: não, é porque lá tem ruas de ouro. É só isso. Imagine você, se as ruas são de ouro, é porque ouro lá não tem importância. Não é verdade? Você pegaria qual prefeito de cidade do mundo inteiro que vai pavimentar a rua com ouro? Por que não vai? Por que não vai? Por que não vai? Porque ouro aqui tem valor. Mas lá no céu a rua são de ouro. Sabe por quê? Porque lá não tem valor. Sabe o que é o tesouro da gente lá no céu? É Deus. A presença de Deus, irmão, lá no céu, diminui todo o brilho e glória do céu. O que faz enriquecer o céu é Deus, irmão. Então eu quero ir para o céu, não é porque eu não quero ir para o inferno. Eu quero ir para o céu, não é porque as ruas são de ouro. Eu quero ir para o céu porque lá está Deus. Pelo amor de Deus, irmão, saia daqui diferente da forma que você entrou essa noite, em nome de Jesus. Aquele homem percebeu que o tesouro achado era maior. Aquele homem vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo por causa do tesouro. Logo, a Bíblia é importante, mas por causa de Deus. A igreja é importante, mas por causa de Deus. A oração é importante, mas por causa de Deus. O céu é importante, mas por causa de Deus. Assim como o campo para aquele homem se tornou importante, porque lá tinha um tesouro. E para finalizar, irmãos, talvez a pessoa que possuía o campo não sabia desse tesouro, bem como o preço oferecido não refletia o valor daquele campo se ele soubesse
que tinha esse tesouro lá. Eu estou falando aqui do vendedor, não do comprador, né? Logo, todos podemos aqui esta noite concluir que se realmente temos conhecimento do tesouro, com certeza eu e você valorizaremos tudo o que circunda Deus. Então saia desta noite daqui com essa reflexão. Qual a importância da igreja para você? Quantas vezes você vem à igreja? Qual a importância da Bíblia para você? Quantas vezes você já pegou a Bíblia para orar, para ler, para meditar, para estudar? Então, se você sabe nesta noite que Deus é o tesouro, então o campo se torna valioso, que é a Bíblia, que é a igreja, que é a oração. Por que você não ora o tanto quanto deveria? Se o tesouro é mais valioso do que tudo que temos, por que o céu não é importante para você? É mais importante você se focar nas coisas aqui da terra. Pregadores, vocês estão me assistindo online, por que vocês não pregam mais sobre o céu? Será que vocês esqueceram que o tesouro é Deus? E que o céu faz parte do campo desse tesouro que foi achado? Será que nós perdemos, irmãos, o caminho? Deus esta noite está nos chamando, irmãos, para a reconciliação, para a restauração, para valorizarmos as coisas que estão ao redor do tesouro. Porque se o tesouro realmente tem valor para você, tudo que está ao redor dele também tem. Aquele homem entendeu que aquele campo precisava ser comprado por tudo o que ele tinha. Por quê? Porque tinha um tesouro lá, que estava acima do que ele tinha, de tudo que ele tinha. Então tudo parte de Deus. Se você tem uma atitude negligente com a leitura da Bíblia, se você tem uma atitude negligente para com a oração, se você tem uma atitude negligente para com a igreja, se você tem uma atitude displicente para com a espera de Jesus voltar, de você ir para o céu, pode voltar lá atrás, que você ainda não descobriu ou não percebeu, ou então perdeu o valor que é o tesouro que você encontrou. Eu termino aqui com 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 6 e 7. Que essa palavra, irmão, adentre ao teu coração. Que essa palavra não fique apenas na sua mente. Que essa palavra não fique apenas aqui, mas que ela desça para a sua alma. Paulo vai dizer: porque Deus que ordenou que das trevas brilhasse a luz, brilhou em nossos corações, para dar iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja Deus e não nós. Amém? Fiquemos de pé, meus queridos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de orar, gostaria de clamar nessa hora por cada um dos irmãos, orar por nós, pelas nossas vidas, por você que está online, para que você entenda e você passe a tirar a sua Bíblia de cima daquele armário empoeirada, que muitas vezes você traz para o culto só no domingo e só abriu hoje porque a irmã Lau fez a leitura, senão a semana toda tinha passado batido. Talvez você só orou porque hoje teve um momento de oração.
Então, irmãos, nós precisamos definir qual é o tesouro da nossa vida. Nós não podemos ficar divididos entre Deus e esse mundo, entre as coisas que consideramos valorosas e Deus. É uma noite que precisamos orar, é uma noite que precisamos nos humilhar, é uma noite que precisamos pedir: Senhor, muda meu coração. Não me deixa, Senhor, ficar assediado por tantas coisas que nesse mundo, tantos atrativos, tantas distrações que nos cercam, que nos carregam, muitas obrigações também, que nós não podemos negar a importância das obrigações que temos, mas muitas vezes elas acabam que nos arrastando, irmãos, e quando nós paramos para refletir, a gente fica com aqueles que têm ainda um sentimento de compromisso com Deus, né? Com o nosso coração pesaroso, com o nosso coração triste. Meu Deus, Senhor, não é para ser assim, eu preciso orar mais. Senhor, não é para ser assim, eu tenho que ler a Bíblia. Senhor, não é para ser assim, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que estar mais presente na igreja, nos cultos, eu tenho que participar mais e me interagir mais com a igreja. Senhor, não pode ser assim. Então, se você tem esse coração ainda, meu irmão, há esperança para você, porque aqueles que perderam isso, irmão, aí só Jesus. Só Jesus. Mas aqueles que ainda sentem e percebem: não, eu tenho que melhorar nisso, eu preciso ler mais a Bíblia, a minha semana precisa ser mais empolgante, a minha semana precisa ser mais fortalecida com as coisas espirituais. Então, se esse sentimento está no teu coração, eu quero orar por você. Amém? Mas Deus está aqui, Deus é Deus de milagre também. Se você não sente mais nada, pastor, eu não sinto mais nada, eu quero também orar por você, em nome de Jesus. Vamos curvar todos nós aqui a nossa cabeça. Eu peço a toda a igreja, os irmãos que entendem o que eu estou falando, os irmãos que estão ligados no mesmo Espírito, vamos interceder. Amém? Enquanto eu oro, intercedo, irmãos, porque é uma batalha espiritual. Todo final de culto é uma batalha espiritual, porque nós sabemos que tem os pássaros na parábola do semeador que tira a semente. Então vamos ficar na intercessão, amém? Deus, em nome de Jesus, eu te peço nesta hora, Senhor, por cada vida, Senhor, essa vida que está online nos assistindo, essa vida que está presencial aqui nos ouvindo, Senhor, nós queremos nesta noite nos colocar, ó Deus, diante de Ti e dizer: Senhor, transforma-me, Senhor, quebranta-me, Senhor. Senhor, eu quero ter esse comportamento desse homem que Jesus conta aqui nessa história. Eu quero sair correndo com alegria para juntar tudo que eu tenho e trocar por Ti, e colocar o Senhor no centro, e colocar o Senhor na prioridade da minha vida. Pai, nesta hora, em nome de Jesus, sai tocando o Espírito Santo de Deus em cada coração aqui, Senhor. Ninguém está chamando irmão aqui para ser pastor, mas estamos chamando pessoas para serem servos e servas do Senhor, adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. Te adore por inteiro e não pela metade. Senhor, tira de nós tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo, Senhor, que nos distancia de Ti. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que nos faz, ó Deus, levar a semana, os meses, entra ano e sai ano, e continuamos com aquela mesma posição negligente, displicente. Senhor, em nome de Jesus, faz um milagre agora nessa pessoa, faz um milagre agora nesta vida, faz um milagre agora nesta alma, Senhor.
e leva-nos, ó Deus, mais além. Leva-nos à sala do trono, Senhor. Leva-nos, Senhor, ao mais profundo, Senhor, das águas, ó, transformadoras, das águas libertadoras, como profetizou o profeta Ezequiel. Nos leva, Senhor, que não fique apenas no joelho, mas que suba a cintura, que suba até o nosso pescoço, ao ponto de que nós venhamos sentir que os nossos pés não estão mais pisando no chão, e ficarmos completamente, inteiramente na tua dependência. É o que nós te oramos esta noite, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E quem crê diz amém. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus.